Já escutei pais dizendo, muitas vezes com dor e espanto: meu filho tem vergonha de mim, ele não quer que eu apareça, ele muda completamente quando está perto dos amigos. Essas frases quase sempre vêm acompanhadas de culpa ou indignação. Mas eu aprendi, com as crianças, que a vergonha raramente é um ataque aos pais. Ela é, na maioria das vezes, uma resposta ao ambiente emocional. Quando falo de ambiente, não me refiro apenas à casa, às condições materiais ou às regras familiares. Falo do ambiente emocional invisível, aquele que envolve a criança desde o início da vida e que determina se ela poderá ou não existir de forma autêntica. Toda criança nasce em estado de dependência absoluta. Ela não sabe quem é, ela não se sente separada do mundo. No início, ela simplesmente é, desde que o ambiente a sustente. Por isso, sempre afirmei: não existe bebê sem ambiente. É o ambiente, representado em primeiro lugar pelos pais, que permite que o self verdadeiro emerja. Quando esse ambiente é suficientemente bom, a criança sente que pode existir sem medo. Ela não precisa se defender da vida. Ela não precisa se esconder. Mas quando esse ambiente falha de maneira repetida, algo muito silencioso acontece. A criança começa a perceber que suas reações espontâneas não são bem-vindas, que seu choro incomoda, que sua alegria é exagerada, que sua tristeza é um problema, que sua forma de ser precisa ser ajustada para manter o vínculo. E então, ela aprende algo fundamental. Para continuar sendo amada, preciso deixar de ser eu. É nesse ponto que surge aquilo que chamei de falso self. Não como algo patológico em si, mas como uma estratégia de sobrevivência emocional. O falso self nasce para proteger o verdadeiro self. Ele se adapta, ele agrada, ele se comporta, ele responde às expectativas do ambiente. Enquanto isso, o verdadeiro self se recolhe, se esconde, permanece vivo apenas em pequenos espaços de silêncio, fantasia ou solidão. Quando uma criança sente vergonha dos pais, muitas vezes é porque, na presença deles, ela sente que o falso self precisa estar no controle. E o falso self sente vergonha. Vergonha porque o ambiente parental representa, simbolicamente, o lugar onde o verdadeiro self não pôde existir livremente. Vergonha porque estar com os pais ativa memórias emocionais de invasão, exposição ou inadequação. Essa vergonha não surge porque os pais erraram tudo. Ela surge porque, em algum nível, o ambiente não conseguiu sustentar a singularidade da criança. Alguns pais confundem cuidado com controle. Outros confundem amor com invasão. Há aqueles que projetam nos filhos seus próprios desejos não realizados. E há também os que exigem maturidade emocional de uma criança que ainda não teve a chance de ser criança. Tudo isso são formas de falha ambiental. Quando o ambiente é excessivamente intrusivo, a criança não tem espaço para sentir que seus pensamentos e sentimentos lhe pertencem. Ela se sente constantemente observada, corrigida ou exposta. Quando o ambiente é emocionalmente ausente, a criança sente que precisa se virar sozinha. Ela cresce rápido demais, ela se torna forte antes do tempo. Em ambos os casos, o resultado pode ser semelhante. Uma criança que aprende a se adaptar, mas não a existir. A vergonha dos pais, portanto, não é um sentimento superficial. Ela é profundamente ligada à história emocional da criança. Muitos adultos carregam essa mesma vergonha. Ela apenas muda de forma. Vergonha de apresentar os pais. Vergonha do próprio sotaque. Vergonha da própria origem. Vergonha de sentir demais. Vergonha de precisar.
E muitas vezes, essa vergonha não é compreendida. Ela é tratada como ingratidão ou rebeldia, mas do ponto de vista emocional, ela é um pedido silencioso por espaço. Sempre defendi que a saúde emocional não está na adaptação excessiva, mas na capacidade de ser espontâneo. Quando uma criança não pode ser espontânea diante dos pais, algo essencial foi interrompido. O que faltou, na maioria das vezes, foi o que chamei de holding. Não apenas o segurar físico, mas o segurar emocional. Holding é a capacidade do ambiente de sustentar a experiência da criança sem invadi-la. É estar presente sem controlar. É cuidar sem sufocar. É proteger sem anular. Quando o holding falha, a criança não sente que pode relaxar emocionalmente. Ela permanece em estado de vigilância. E a vergonha nasce justamente dessa vigilância constante, do medo de ser vista como realmente é. Por isso, quando escuto a pergunta, por que meu filho tem vergonha de mim? Eu costumo pensar que a pergunta mais profunda é outra. Será que comigo ele teve espaço para existir sem se defender? Nenhum pai ou mãe consegue ser suficientemente bom o tempo todo. E isso não é um problema. O problema surge quando as falhas não são reparadas. A reparação é essencial. É ela que permite que a criança confie novamente no ambiente. Quando o adulto reconhece seus limites, pede desculpas, escuta de verdade, ele devolve à criança algo precioso, a sensação de que o ambiente pode falhar, mas não a abandona. Sem reparação, a criança aprende a se fechar, e o fechamento emocional frequentemente se expressa como vergonha. É importante dizer, vergonha não é ódio, vergonha é dor. É a dor de não ter sido visto como sujeito. É a dor de ter sido usado como extensão emocional do adulto. É a dor de não ter tido um espaço psíquico próprio. A boa notícia é que o ambiente não termina na infância. Embora as marcas iniciais sejam profundas, a experiência emocional pode ser transformada. Pais que se permitem escutar, de verdade, pais que aceitam não controlar tudo, pais que suportam o silêncio, a distância e até a crítica, criam, mesmo tardiamente, novas possibilidades de encontro. Nunca é tarde para oferecer um ambiente mais verdadeiro, mas isso exige algo difícil: abrir mão da imagem idealizada de pai ou mãe. A criança, e depois o adulto, não precisa de pais perfeitos. Ela precisa de pais reais. Reais o suficiente para reconhecer falhas. Reais o suficiente para não usar o filho como espelho. Reais o suficiente para permitir que o outro seja outro. Quando isso acontece, a vergonha começa a perder força, porque o verdadeiro self encontra finalmente um lugar para respirar. E talvez, nesse momento, a criança, agora adulta, já não precise mais se esconder.